eu fui. E aí eu conversava, qual era o meu trabalho? Eu conversava com essas mulheres, né? Com as mulheres. E eu fui, né? Conversava, entendia, atendia essas mulheres. E aí eu fui vendo a extensão, né? Do que aquilo, do que uma vivência, né? Abusiva, uma vivência de violência, né? Porque agora Maria é sobre isso. É uma rede de mulheres, é um projeto, né? Que atende mulheres que vivenciam em relacionamento, que vivem em relacionamentos abusivos, né? Então ali foi a minha primeira experiência com essa dor, né? Acho que não dá para dizer de outro jeito. E eu me lembro que um dia chegou uma criança para mim, né? Que era filha de uma dessas mulheres e olhou para mim e falou: "Tia, leva a gente para casa." Aquilo me matou, né? Eu olhei, eu abracei aquela criança, né? Naquela hora eu me emocionei tremendamente, mas o que eu podia fazer? Eu me lembro de voltar para casa e ficar assim desestabilizada, pelo menos emocionalmente, uma semana. E eu já vinha sentindo que talvez para aquela bagagem, para tudo que aquilo significava, que eu tinha que ter, a menina de 23 anos não daria conta. Me culpei, fiquei muito brava comigo, acreditei que eu estava abandonando o barco, né? E depois de mais ou menos um mês e meio, eu pedi, né, o desligamento, disse que eu não iria mais atender. Na época, me sentia a pior das mulheres, porque já era difícil, né, esse tipo de trabalho, e principalmente sendo voluntário. Me culpei e fui trabalhar no consultório, né? Aí meu consultório ficou pronto, comecei a atender, fiz outros tipos de trabalho voluntário, mas não nessa temática. E aí, em 2000, fui atendendo. Em 2008, você bem sabe, né? Você participou comigo, minha amiga dessa época, né? Eu fui fazer a especialização em transtornos alimentares e obesidade. E aí, nessa vivência, eu de novo me deparei com mulheres vivendo esse tipo de dinâmica. Eu falei, ai meu Deus, de novo, né? Vivendo tudo Minha isso. Falei, acho missão. que tem algo aí, eu preciso olhar para tudo isso, né? E aí eu fui atendendo, você fazia parte, a Ju é parte, né? A Ju é minha amiga da equipe multidisciplinar, que a gente trabalhava com isso enquanto educadora física, e a gente eu fui acompanhando essas mulheres. E aí falei, bom, já, né, de 2003 a 2000, depois já era 2019, né, já tinham sido 16 anos. Então, aquela Tatiana, né, 16 anos mais velha, né, já vivendo outras coisas, já tendo um outro tipo de experiência em consultório, eu entendi que já dava, né? Falei, mas tem uma proposta aí. Vivenciei no consultório e comecei a atender no consultório. Chegou um belo dia, né, que eu olhei e falei, não conseguia mais atender a demanda no consultório, e cada vez que você atende o perfil, né, de mulheres, você percebe que não dá para atender essas mulheres sozinha. É claro que dentro da minha vivência, da psicologia, sou eu, né, eu no consultório, mas você entende que quando uma mulher vivencia essa experiência, ela precisa de uma série de profissionais junto. Ela precisa de uma advogada, ela precisa de uma nutricionista, né? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, ela está completamente desconectada de si mesma, né? E aí eu falei, não, né? Eu entendi que tem uma proposta aí na minha vida para trabalhar com esse perfil de mulheres, mas eu, diferente daquela Tatiana heróica, né, autossuficiente dos 23 anos, eu daria conta, né? Eu já tinha uma outra estrutura, aquilo já tinha vindo de uma outra maneira, mas não, realmente, não queria mais trabalhar sozinha. Aí foi quando a gente dividiu, né? Quando eu falei com você, falei, Ju, tô pensando nisso, né? O que você acha, né? E onde foi, né, Ju? Onde que foi o nosso Onde foi? encontro, né? Como é que foi esse momento que a gente conversa sobre o projeto? Aí acho que queria dividir um pouquinho, que você contasse um Essa pouquinho. questão da sua segunda etapa, né, que a gente se encontrou, trabalhar de forma multidisciplinar, é uma coisa que, desde lá do serviço público, do SUS, é uma coisa super importante, porque a pessoa,
ela não é só composta pelo mental, só pelo físico. Não, ela é um complexo, né? E a questão da obesidade, ela é uma doença complexa. Sim. Imagina isso para a mulher. Entender por que ela chegou nesse estado. De uma certa forma, é uma violência física contra o corpo dela. E ela sabe de uma forma mental, né? Como que ela chegou lá? É uma doença, né? Então, ela precisa.